alegria, é emoção. Aqui é nós. A felicidade tem amnésia. É preciso lembrar a todo dia que você existe. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. E essa noite aqui nós vamos conversar com uma grande liderança do movimento negro da nossa cidade. Conhecido, nome de identidade, na verdade, Marcelo Ricardo, mas conhecido pela militância, pela classe política, pela classe empresarial, por todos da cidade de Camaçari, como Marcelo Mutacani. Seja muito bem-vindo, meu parceiro, ao Nós Podcast. É um prazer conversar com o senhor aqui, nesse dia, nesse momento. Eu também estou muito feliz pelo convite. Quero realmente agradecer. Feliz de estar aqui nesse momento. Para mim isso me faz passar um filme na minha cabeça. De ver você. E na minha também. De ver você. Nossa, na minha também. De ver você. Então, eu fico muito feliz. Me sinto honrado. Essa é a fala. Para a gente começar, eu quero entender, primeira coisa, né? Por que você deixa de ser Marcelo Ricardo e passa a ser Marcelo Mutacani? Porque Mutacani é um nome muito incomum para o brasileiro. Né? Então, tem um significado, tem alguma representação para você? O que significa esse Mutacani que você incorporou ao seu nome? E se a gente chegar em qualquer lugar de Camaçari e falar Marcelo Ricardo, ninguém sabe quem é. Mas se você falar Marcelo Mutacani, Camaçari todo conhece. Marcelo Mutacani, na verdade, veio por conta da minha religiosidade. Em 2006, eu me encontrei na região matriz africana, onde eu fui iniciado, e quando a gente se inicia na região matriz africana, é um nascimento. Então você ganha um nome, né, chamado de que é Regina. Regina significa nome em Kimbundu, é uma palavra africana, e Mutacani significa aquele que busca. Que massa, velho. Então, é uma resgate da sua identidade religiosa e até passada com os africanos, né? Com os africanos que vieram, que foram trazidos para o Brasil. Eu lembro que eu tinha um professor, que foi também seu amigo, né? Que falava muito sobre esse processo, né? Da nossa dificuldade de pronunciar as palavras de origem africanas, pelo apagamento cultural, histórico que a comunidade negra brasileira, né, sofreu nesse processo de colonização portuguesa. As pessoas têm algum tipo de estranheza quando você pronuncia o nome Mutacani, então fica assim, Mutacani, ou já é uma coisa que já está mais comum? Entre os amigos e as pessoas que eu convivo no dia a dia, já está mais transitado, já é mais tranquilo. Mas as pessoas ainda se surpreendem, ainda perguntam, Mutacani vem de onde? Eu acho até que é indígena. Eu disse, não, é africana. Porque parece mesmo uma coisa meio indígena. Indígena, mas não é indígena, é africana. Então, muitas das vezes as pessoas me interpelam, perguntam, né? E eu mantenho porque não é, além de ser tem a questão antepassada, né? Da história, mas também tem a questão também política, realmente, porque eu acredito que fazer isso é demarcar o espaço, essa demarcação de espaço da nossa africanidade no Brasil. Então, por isso que eu não abri mão de Mutacani, eu mantenho Marcelo Mutacani. E esse seu resgate, vamos dizer, ancestral, religioso, né? Esse nome que você incorpora ao seu nome oficial, né? Tem alguma coisa, tá ligado também essa sua relação com a militância racial? É a militância racial que te leva para esse processo? Ou primeiro você se entende um homem na sua religião para depois você ir para a militância racial? Não. Eu me encontro com a religião foi através da militância. Eu atribuo isso estratégia de inquice. Orixá, para vocês entenderem, né? Porque inquice é em outra língua, né? Em língua Kimbundu. E orixá em língua Yorubana. Yorubano.
Então, né? São povos que vieram São Paulo para o Brasil. vieram do Brasil, né? Sequestrados para o Brasil. Então, mas essa, eu chamo de estratégias de inquista para me levar até a minha iniciação. Rapaz, eu sou eletricista de profissão, né? Eu fui a Camaçari, inclusive, através do polo petroquímico, por volta de 1999, final de 99. Eu venho para cá, tenho família aqui, familiares aqui em Camaçari, que residem aqui já há algumas décadas, né? E vim para trabalhar no polo. E não voltei mais. Tem um ditado que disse que quando bebe água de Camaçari não volta mais. Não volta mais. Então, eu me cheguei aqui e não voltei nunca mais. Eu fui enfeitiçado por essa água, por esse lugar, por essa cidade. Então eu não me encontrei aqui. E como eu sou eletricista, então tinha uma amiga nossa que estava precisando de um trabalho elétrico na roça. E aí eu estava procurando eletricista. Eu disse, eu sou eletricista. Ela não acreditou porque eu usava a militância. Com ela achava que eu não era eletricista. Eu disse, olha, eu vim para Camaçari, para o polo petroquímico, trabalhar com elétrica, né? Só de profissão, aí cheguei para ela direitinho, né? Pediu para eu fazer serviço lá na roça. Fui. E isso eu fiz serviço na roça e estou lá há 17 anos. Aliás, eu completei 17 anos agora, dia 28 de outubro. Que bacana. 17 anos iniciado num terreiro de Jauá, né? Fica um terreiro tombado aqui da cidade, tombado pelo IPAC, né? Que se encontra na Cascadeiras. Enfim, foi essa minha história. Começa na militância para a iniciação. Mas o que te leva primeiro, o que te levou a Camaçari foi o polo, né? E o que te a leva... questão econômica, para A mim. questão econômica. Mas o que te leva à militância? Pronto. Aí, A militância racial. pronto. Primeiro eu comecei na militância sindical. O primeiro contato com militância, com disputa de ideias, foi no meu sindical. Que é a grande escola. Para mim, a grande escola é a militância sindical, né? Então, foi ali que eu me encontrei, e através da militância sindical, eu fui encontrando outros elementos que me afloravam. E aí, um dos foi a questão racial e a questão cultural, não é? Então, ambas setores são transversais, um está ligado ao outro, tanto cultura como também questão racial. Aí, se com o outro, não tem jeito, né? Se for falar de cultura no Brasil, não tem como não falar da cultura preta, da cultura do povo preto, não tem jeito. Eu acredito que maciçamente essa cultura brasileira que a gente tanto tem aqui no Brasil está totalmente enraizada na nossa africanidade brasileira. Tem uma participação gigante, né, da comunidade negra. Não tem jeito. Então, aí, esses elementos, eu fui vendo esses elementos e fui me identificando e fui me apropriando, me aprofundando, e encontrei alguns amigos, irmãos, alguns que foram mais importantes, que não estão mais aqui entre nós, que me seduziu, né, para o debate da importância de fazer essa discussão em Camaçari, na Bahia e no Brasil. Eu me sinto privilegiado porque eu consegui sair daqui até Brasília e voltar com esse discurso de questão racial. Então, eu me sinto privilegiado. Na militância, me deu essa condição de fazer essa movimentação, levando aos anseios, às perspectivas, né? Em hora, naquele momento, surgia para um debate mais macro, nacional, estadual e municipal. Então, eu acredito que foi a principal trajetória que me deixou. Eu me encontrei no processo, né? Eu me descobri como homem negro, a partir da militância, como homem negro. Me descobri como um papel importante, um fazedor do papel importante na história da militância racial. Então, essa foi, eu acho que foi o grande sonho e o grande patrimônio que eu tenho hoje. Né? Eu sempre digo aos meus filhos em casa, o patrimônio que vocês têm é esse legado. Zero. Esse legado que eu construí
né, tenho construído com vários parceiros, né, que me levaram até esse momento. Então, eu só tenho a agradecer a eles, né? Agradecer porque eles foram fundamentais para que eu me tornasse essa pessoa, esse homem negro que faz o debate racial e consegue hoje conversar com outras pessoas sobre esse assunto que é tão importante para a sociedade camaçari, baiana e brasileira. Que bacana. Você já falou anteriormente que você não é de Camaçari, você veio seduzido pelo Tom. Você é natural de Salvador. Como foi a sua infância em Salvador? Você cresceu aonde? Você passou uma parte dessa sua juventude, da sua infância em que bairro de Salvador? Você relacionou com o quê? Eu nasci em Feira de Santana, em casa. E fiquei 3 meses lá, estava crescendo porque nasci em casa e só podia vir depois de 3 meses para Salvador. Então, nasci em Feira e fui registrado em Salvador. Registrado em Salvador e cresci na região ali, Capela de São Caetano, Retiro. Eu estudei no Estado do Retiro. Estudei no Estado do Retiro. E na Capela, ali em São Caetano, na escola Fabrini, que é uma escola particular, que minha mãe tinha relação com a diretora da escola e conseguiu me colocar nessa escola. Então foi esse meu reduto, professor Caetano, Capela de São Caetano, Sussunga, minha avó mora na Sussunga. Meus familiares, a maioria dos meus familiares moram na Capela de São Caetano e Sussunga, e uma parte mora na Liberdade. Minha mãe mora no Palmiúdo, então é essa região. E meu avô mora em Paripe, suburbano. Então eu ficava meio que essa região. Pertinho, né? Tudo coladinho. Eu gostava muito de tomar banho na Boa Viagem, né, quando eu era garoto. Adorava aquela festa da Boa Viagem que tinha em janeiro, que era muito massa, ímpar. A lavagem da Boa Viagem, eu ia direto quando eu era garoto. Adorava a festa da Conceição da Praia também, de lá da Conceição até lá. 8 de dezembro, né? Até lá no Papagaio, lá embaixo. Eu fiz o curso de elétrica no Senai de Elezeiro, né? No Senai de Elezeiro. Então, essa é a região que realmente eu conheço muito. Ali, Barão do Cotegipe, essa era a minha região. Então, andar naquele trem, eu adorava ir para casa do meu avô, naquele trem do subúrbio, sabe? E havia aquele som da ponte, era o grande fascínio. Não só meu, como meus irmãos também, que eram 5 irmãos. Assim. Você é o mais velho? Sou o mais velho de todos. Então, minha infância foi difícil também. Tem uma parte muito difícil da minha infância que é dura, né? Filho de assalariado, para trabalhar numa vida fácil, né? Meu pai também era um homem negro também, de sangue na veia, né? Popular, de visionário de futuro também. Então, nessa trajetória eu também dei percurso de ficar desempregado, empregado. Então, a gente sofreu as consequências das determinações que alvoroçava ele naquele período, que também era um homem jovem, negro jovem, e pai de família muito jovem também. Isso era uma sumidade naquele período, né? A galera da gente era muitos pais jovens, cedo, entendeu? Sem estrutura, sem amadurecimento, né? Então, eu conversando com meu pai outro dia, ele disse pra mim, ele falou, se eu tivesse a mesma coisa, eu não faria nada do que eu fiz. Eu só me arrependo de uma coisa, e deixar você sofrer a consequência das minhas ações. Então, isso não é fácil de dizer. Mas eu entendi, porque assim, ele não fazia porque queria, ele tinha uma visão de mundo, né? Era um cara político também, politizado, né? Não era um cara que estudou, então tinha sonhos, né? Ele era visionário. Só que com filhos, né? Com família. E isso não é tarefa fácil. O sonhador com filhos é meio difícil. Bem difícil. Eu conversei com um cara aqui no podcast essa semana, ele dizia meio assim, rapaz, nos bastidores ele dizia pra mim assim, rapaz, eu optei por não ter filho, não ter família, porque eu não tenho muitos sonhos. E quando você tem sonhos,
é difícil quando você tem família. Aí eu disse aí uma frase de Alexandre, né? Que Alexandre disse aos seus soldados na época: por que vocês se apaixonaram tanto pelas coisas do mundo? Então, as mulheres levam o homem para casa, né? A família leva o homem para casa. E quando você tem família, o sonho fica em segundo plano. Então, e é muito difícil conciliar a família com sonhos e com sonhos, né? Com visão de mundo, né? Você tem uma visão de mundo e você pretende fazer com que aquilo aconteça, você se doa para que aquilo aconteça, e é difícil. Por incrível que pareça, terminei pegando um pouco desse negócio, dessa onda do meu pai. Não todo você é o mais velho, né? Então, talvez você tenha tido o filho que mais viveu isso, viveu junto com ele, né? Então, provavelmente isso é levar nos peitos, você absorver essa ideia, essa ideologia dele. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que eu sou o filho mais parecido com ele. Inclusive, fisicamente também. O mais parecido com ele fisicamente sou eu, mais velho. Meu pai tinha sonho, por exemplo, meu pai começou a montar bloco afro em Salvador. Eu montei bloco afro aqui em Camaçari. Sabe? Então, meu pai teve o sonho de criar entidades, participar de entidades em Salvador, lá no Curuzu na época. Eu também fiz a mesma coisa aqui em Camaçari. Muito parecido, muito parecido. Meu pai era um cara militante político, movimento de esquerda na época, que começou a Central Única dos Trabalhadores surgir. Ele fazia parte ele dizia também que fazia parte da CUT pela base, que era uma organização, um organismo da CUT mais radical, mais radical. Eu também fiz parte de partidos políticos aqui em Camaçari, uma ala mais radical também. Então, muito parecido, tinha muito parecido. Hoje que eu amadurece com o tempo e vai vendo que as coisas não podem ser daquele jeito. Então precisa. Eu acho que foi isso, esse é o salto que eu acho que eu dei diferente dele. E amadureci mais cedo. E entendi que não dá para levar os arroubos, que são precisando fazer processo de negociação, acomodação, tranquilizar. Então eu entendi que tinha que fazer esse movimento. Então, foi aí que comecei a partir, foi aí que entra os grandes parceiros, amigos, que me orientaram, que me ensinaram, que me engajaram, né, para poder entender que tinha um papel mais qualificado a ser feito, e precisava estar mais aprofundado para esse debate. Agora, quando você chega em Camaçari e você começa a fazer o debate racial, em que condições esse debate acontecia na cidade? Tinha um movimento racial em Camaçari? Tinha um debate? Ou a sua reação, né, junto com outras pessoas que faziam política junto com você, que gritavam com você, que faz com que esse processo fique mais forte na cidade? Né, você tem a dimensão de como estava esse movimento racial nesse momento? Temos. A gente precisa falar duas coisas aqui que eu acho que é importante. Uma coisa o governo Lula, em 2003, e antes do governo Lula, em 2003, para Camaçari, sobre a questão racial. Então, quando eu chego em Camaçari antes do governo Lula, eu cheguei antes daqui, então não existia um fervor sobre o debate racial. Né? E isso não era só aqui, isso era verticalizado. Então, você tinha um movimento forte, mas ainda não tinha enraizado. Ou seja, você não ouvia isso na boca, no dia a dia da galera. Não estava. Então, eu vejo esse movimento a partir justamente depois que tem o governo Lula. Então, quando vem a discussão do debate racial, a criação do Ministério da Igualdade, toda essa a política de ação afirmativa que o governo Lula defende, monta para o Brasil. Então, a partir daí começam os movimentos sociais negros do Brasil a se organizarem e melhor, né, poder ter mais esse reflexo, conseguiu fortalecer esse movimento para poder fazer enfrentamento político na sociedade, entendeu? Então, esse para mim é a transição, essa é a transição. Então, e aí vem, em 2005, vem o governo, né, de Caetano, que era do PT naquele período. Então também é justamente onde a gente chega, e vem essa geração toda nova, né, e começa a fazer um movimento mais
mais articulado do ponto de vista próximo do poder. Né? Porque ele fazia muita movimentação política, mas não era tão relacionado ao poder. Não estava tão próximo do poder. Né? E nessa geração, não. Nessa geração, aí veio com o movimento de fazer ciclo de debate na cidade. As duas amigos chamaram Tio de Ribeiro para cá na época, para aqui, né? Trouxe do Estado, as duas deputados federais, deputados estaduais, naquele período, para poder fortalecer o debate aqui na cidade. Aí fez encontro de negros e negras, né? Então, assim, foi um grande ápice aqui na cidade. Aí fez o Novembro Negro, em 2010, foi outro grande ápice na cidade. Então, teve várias ações naquele período que, com o governo Lula, fortaleceu por conta das políticas afirmativas que tinham no governo federal. E era verticalizado. Então, isso orientava a todos os municípios brasileiros, Os estados e municípios, né? a seguir essa linha. É tanto que, justamente após o governo Lula, se cria a Secretaria de Promoção e Igualdade Racial do Estado da Bahia, a CEPROM. Entendeu? Não tinha. Tinha o CDC-NC, que é o conselho, mas não tinha secretaria. E depois do governo, cria a secretaria. Então, foi fundamental isso. Né? A comissão na Câmara, não tinha comissão de igualdade racial, criou a comissão de igualdade racial, não tinha mandato de questão racial na Câmara, buscou. Na Assembleia também não tinha, a gente buscou na Assembleia que tivesse também um mandato, e inclusive com a comissão específica na Câmara, na Assembleia, para tratar de assuntos relacionados à pauta racial. Então, houve uma série de avanços. A própria COPI, também, que é aqui em Camaçari, no Impósito de Cordeiros, fortaleceu o debate, e o prefeito, na época, Caetano, criou a COPI. Então, uma série de coisas que, ao longo desse período, foram feitas, né, a nível de estrutura de Estado, para poder garantir o debate e a manutenção das ações afirmativas no município. Eu acho fundamental. Claro, e é evidente que não é ainda, a gente pode dizer que está tudo lindo, correto, né? Mas está resolvido. Mas estamos no caminho. A gente botou o caminho. Sabe? A semente está aí. Para poder agora a gente poder trabalhar. Eu tenho dito, eu gostaria de entrar mais decisivo, que eu acho que o debate racial hoje, na minha avaliação, hoje é econômico. Não dá para a gente não falar de grana. Porque, inclusive, o povo preto, o africano, como se fosse o Brasil, não tem contrapartida. Essa contrapartida socioeconômica não aconteceu. E essas sequelas todas que a gente vivencia hoje, né, que a gente vivencia, é justamente por conta disso. Então, assim, então eu não posso falar de melanina apenas, né? Identidade visual, cabelo, essas coisas que é importante, que são de fundamental importância para a gente, para a questão da autoestima, sabe? Mas tem uma coisa que para mim é fundamental, que é a existência, né? E quando eu falo isso, justamente faltado nos tempos de outrora, da minha própria vivência, minha própria experiência. Como eu disse aqui, meu pai, um menino, começou cedo, família serana, teve todas aquelas sequelas de dificuldade por conta, né, de não ter um acesso melhor às coisas, não ter grana para promover as coisas que eram cruciais, né? Para a vida, né? Então, por isso que eu acredito que o próprio caminho é esse, o caminho é econômico, sabe? Porque, velho, se eu tiver grana, eu vou colocar minha filha para fazer curso na Sátria, bicho, e fazer faculdade particular. Entendeu? Até fora do Brasil. Por que não? Porque ela não pode. Porque ela não pode. Entendeu? Então, é esse o pensamento. Meu neto, eu quero que meu neto não estude fora. Hoje eu sou, né, avô, né? Trivô, né? Sou avô hoje. É muito feliz ser avô. Muito feliz ser avô, tão jovem, ainda, né, eu sinto jovem, ainda militando, eu fico muito feliz. Meu neto é meu sonho, né? Meu neto é a realidade da minha oportunidade, meu neto. Né? Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, eu estou construindo o Camaçari do meu neto. Né?
Meus filhos, netos e amigos. Filhos dos meus amigos também, netos dos meus amigos. Então, é isso. Então, a gente precisa construir essa maçaria preta. Não dá para ficar fazendo paliativo. O Brasil, 54% da população brasileira preta e parda, negra, preta. Beleza? Então, nós somos uma baleia. Então, não dá para ter esse reflexo dessa sociedade só na favela, no presídio. Sabe? Não dá isso. E isso acontece por uma simples questão econômica, socioeconômica. Beleza? Socioeconômica imposta, porque não é herdada, não. É imposta. Entendeu? Então a gente precisa. Esse o nível do diálogo. Não dá para você falar de justiça social, não dá para você falar de democracia brasileira sem fazer o debate, sem passar pela discussão racial. Não rola. Que democracia é essa? A democracia que a maioria tem a menos tudo. Tem menos tudo. A fatia menor. A maioria tem menos tudo. Não tem nada, é a minoria. Entendeu? Não dá para entender isso. Mas a conta não fecha para mim. Como foi sua juventude em Capela de São Caetano? Como foi Marcelo Ricardo jovem? Marcelo Ricardo jovem. Eu era um menino muito astucioso. Você acha que a vida que você levou na juventude também pode ter um pouquinho de contribuição da forma como você atua militarmente, na sua militância? Com certeza, fundamental. Porque tudo que eu proponho hoje, proponho que eu avalio, reflito, né, trago como ideias, como projeção, é justamente baseado naquilo que eu vivi no passado. Você acha que, tipo assim, você busca sanar para outras pessoas uma falta que você teve lá atrás? Eu procuro trazer as pessoas que não se acometam que cometeu comigo no passado. Então, assim, não dá pra ser uma criança de 8 anos ir para o aniversário com a roupa toda lascada ou remendada. Todo mundo com roupa bonitinha e com remendada. Uma criança preta não pode fazer isso. Entendeu? Ou então, não pode uma criança preta ficar com vergonha de estar na escola porque o sapato está furado. Não pode. Não pode uma criança preta ficar com vergonha de ter que pedir ao cobrador passar por baixo da roleta para ir para casa ou para ir para a escola. Isso não pode acontecer. Porque isso é responsabilidade do Estado. A criança é responsabilidade do Estado. A estrutura para acessar educação, saúde, lazer, é competência do Estado. E o Estado não pode ser só uma minoria. Tem que ser uma maioria, já que é democracia. Já que o Brasil é uma república democrática. Tem que ser uma maioria. Então essas injustiças não podem mais acontecer. Não dá para uma criança negra não ir para a escola porque não tem comida em casa. Ou também não dá para uma criança negra ir para a escola, pensando na merenda da escola. Não dá para ser assim. Isso é desumano. Dão essas coisas. Não dá para se viver hoje, não pode topar isso. Sabe? Então o debate que eu faço é nessa linha. Por isso que eu falo que é econômico. Por isso que eu digo que é econômico. Agora, claro, tudo isso com responsabilidade, tudo isso pensado, tudo isso organizado. Não é simplesmente pegar e tome, não é isso. Estou falando de você criar um modelo, pensar um modelo, construir um modelo, é diferente. É pensar o Brasil para os pretos daqui a 10, 20 anos. É isso que vamos fazer. João Gabriel, meu neto, vai fazer 5 anos. A gente precisa pensar daqui a 10 anos como é que ele vai estar quando tiver 15. E que cidade vai estar preto quando chegar a 15 anos. Entendeu? A gente tem que ter a necessidade de construir a cidade para ele. Então, o poder público, o gestor público tem que pensar
daqui a 10 anos para essas crianças que estão 5 anos hoje, que daqui a 10 anos estão 15. Entendeu? Então não dá para não fazer eles se formar, não dá para ter esse passado, entendeu? Há uma conta que não fecha. Então, e a gente precisa traçar isso. Não dá para ficar fechando os olhos. E também não dá para ficar fazendo política paliativa. A política paliativa não nos compensa. A gente precisa ver o STF com maioria preta no STF. Se a população brasileira é 54,3% da maioria, por que no STF não é maioria lá? Então precisa começar a mudar lá. Não dá para tirar o judiciário brasileiro não ter uma maciça presença de homens pretos lá. E eu não falo só de melanina, estou falando de causa, de identidade com a questão racial. Não dá para você ter um Congresso Nacional de 15 e 13 deputados federal e não tem nenhum que faça discussão racial. Não dá. Não dá para você ter o Senado Federal com 81 senadores e só tem um senador que faz o debate racial há mais de 20 anos. Com todo respeito, né? Respeito e pela luta dele. Isso é importantíssimo. Graças que está lá, que é para o país. Só tem um. Isso é absurdo. Entendeu? E isso acontece porque a gente está fora do debate econômico. Porque a gente está fora da contrapartida econômica, socioeconômica. É isso. Então, não dá para agora dizer, você está se aproximando agora das próximas eleições de 2024. E a gente vê lá, no universo de 200 candidatos, não tem 10% peito. Não estou falando de melanina. Porque a galera fala, não estou falando de melanina, não. Não estou falando só de melanina. Estou falando de debate racial. Estou falando de posição política racial. Eu estou falando. E você falar sobre isso? Eu quero perguntar sobre isso a você, porque é uma questão bem complicada no Brasil. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, essa divisão de quem é negro e quem é branco é muito tranquila, você saber quem é e quem não é, né? Mas como a gente tem muita mistura, né, a gente acaba... E a gente olha a questão racial muito pela geografia, pela cor da pele, como você falou, a gente acaba não entendendo quem é negro de verdade no Brasil e é uma confusão do tamanho do mundo. Ser negro no Brasil seria o quê? Uma condição política, uma condição social, econômica? Porque o IBGE leva em consideração questões econômicas. A universidade, na questão das cotas, alguma tipo a UFBA, leva em consideração a questão política, né? Que é o que você escolhe política, a sua decisão. Autodeclaração. A sociedade acredita que é muito mais a questão da geográfica. A sociedade olha para a cor da pele da pessoa. Se a pessoa tem a pele um pouco mais clara, a pessoa é branca. Se tem uma pele um pouco mais escura, a pessoa é negra. Eu sempre gosto de contar esse caso às pessoas, de uma aluna que eu tive, né? E ela, menina da pele bem clarinha, o cabelo preto, bem liso, né? A gente tem uma relação de amizade muito boa, inclusive foi até mãe agora, tem pouco tempo com ela. E um dia ela tá chegando em casa, chegando na escola, em um táxi. Eu chegando, ela chegando junto, e ela chegando, um homem negro, assim, mais escuro do que eu, careca. Aí eu, mas rapaz, tá com dinheiro, veio pra escola de táxi, hein? Não sei o que, papá. Ela disse, não, é meu pai. É seu pai? É, meu pai. Porra! Mas pra sociedade brasileira, essa menina é branca. Porque ela tem uma pele um pouco mais clara e o cabelo liso. Mas o pai dela, bicho, é um homem negro. Aí, então, assim, como é que a gente pode, como eu posso dizer, desenhar essa tragédia? Porque é uma tragédia o debate de racial no Brasil nesse sentido. Porque você acaba tendo o IBGE, que leva em consideração a questão social, a universidade, que leva em consideração a questão política,
e a sociedade que leva em consideração a questão geográfica, o fenótipo, né? O que se vê, o que o olho pode ver. Como a gente pode definir quem é negro no Brasil? Eu acho que nesse plano tá tudo certo, ou a gente pode... É isso que eu quero. Você citou o caso da sua aluna, eu sofri isso. Eu era isso um pouco mais claro. E seu neto também é um pouco mais claro. Mais claro. E eu sou Rastafari, inclusive, né? Negão Rastafari. Então, como eu era dizer, meu pai me tomou um susto. Meu pai, seu pai. Entendeu? Mas isso é reflexo, resquício da escravidão. A escravidão no Brasil, a escravidão portuguesa no Brasil foi um genocídio, né? Desastroso. Porque essa é a sequela, né? De você não conseguir nem conseguir se ver no outro. Né? Você tem que ficar aqui nessa diferença no outro, que é seu semelhante. E você mesmo. Você mesmo. Então é muito duro, muito terrível isso. Né? Eu lembro que lá eu tinha uns 5 anos de idade, 4 anos, 5 anos de idade, estava só uma novela na Globo, e estava açoitando, uma novela de escravo, estava açoitando o personagem. Ela entrou em pânico e perguntou a mãe onde eu estava chorando e perguntando onde eu estava. Eu tinha que voltar para casa correndo para ver que eu estava bem, porque para ela estava sendo açoitada. Então, esses são reflexos que a gente não pode esquecer. Isso é uma coisa que a gente precisa combater, precisa mudar isso. Juninho, eu acredito que a fórmula é as 3 coisas. Agora, tem um ponto crucial nisso. A gente precisa se apropriar das 3 coisas. O grande problema é que a gente não se apropria. Por exemplo, eu estava em discussão com uma companheira, né, e que eu disse a ela que para mim o debate não é mais melanina. Não ultrapassou isso na minha cabeça. Eu acho que o debate agora é econômico, é socioeconômico. Porque o poder econômico ele coloca. Né? Agora, é claro que isso não vai acabar com o racismo e o preconceito. Mas vai estabelecer você espaço de poder. Entendeu? E nesse momento, para mim, o que é necessário é isso. É o espaço de poder. Porque eu entendi na minha militância que você só consegue mudar por dentro. Você precisa entrar para mudar. E o exemplo disso na minha cabeça é Lula. Quando ele em 2003, que começa com a legislação afirmativa, a discussão racial muda ao ponto de o STF ter que aprovar a cota ser constitucional. Ao ponto da Isto É ter que publicar que os melhores alunos da faculdade eram os cotistas, com melhores desempenhos. Entendeu? Então, é espaço de poder. A gente precisa ocupar. Entendeu? E outra coisa, não dá para quando eu falo ocupar, não é ocupar do ponto de vista de usurpar, não. É direito. Direito negado. Direito que precisa ser restabelecido. É diferente. Não é cuia, não é mão. É direito. E se o Brasil é um país republicano democrático, ele tem que fazer esse processo. Ele tem, por obrigação, de fazer esse processo de justiça social com o debate racial. Não tem outro caminho. Não dá para falar de justiça social sem tocar na discussão racial no Brasil. Não tem como. Você acha que existe... Quais são os desafios que você observa assim, para o debate racial aqui em Camaçari? Você acha que tem um vazio no movimento? Você acha que tem um vazio assim, de lideranças, de debate? Você acha que o movimento negro passa por uma crise nacional, local? Você olha isso? Eu avalio que assim, e aí precisamos rever essas coisas, né? O retrocesso com o governo anterior foi desastroso. Do ponto de vista dos debates que estavam verticalizados nacionalmente. Né? Então, surgiu muitas coisas, né, que estavam sendo construídas, que estavam já praticamente alicerçadas, que foram dizimadas. Né? Então, exemplo, o próprio Ministério da Racial foi dizimado, a própria Fundação Palmares que não deu resposta nos últimos 4 anos, e uma série de outras coisas que não se... A própria pandemia também, né, teve esse retardo também com a pandemia.
Então, eu acho que o movimento precisa se reinventar. A primeira coisa é essa. Acho que a Camaçari sofre de liderança, de uma grande liderança nesse processo. Eu acho que isso que sofre. E uma grande liderança é o divisor de água. Aí precisa reconhecer isso. A sociedade, no mundo, ela é constituída por símbolos. Personagens e estruturas. Beleza? Então a gente precisamos construir precisamos ter esse símbolo novamente. Em Camaçari já tivemos, mas precisamos retomar isso. O movimento negro de Camaçari e Bahia precisa de uma reformulação. Precisa ter uma formulação urgente. A gente precisa, eu sempre falo que a política às vezes está, que os políticos estão atrás e a política está na frente. Né? O Brasil é um país que é governado, que os jovens são governados de velho. Eu acho isso um Contrassenso. Porque não pode ser governador de velho, é só governo de velho. Esse é o problema, entendeu? Você não tem uma diversidade, né? Você não tem diversidade nem no debate nacional, né? Nem no debate, falando dos políticos, né? Você tem um movimento negro brasileiro apontando o caminho e o cara está indo em outra direção. Mas falando com você não acha também que no movimento também tem essa coisa também, não? Não tem umas figuras que já estão no movimento há 30, 40 anos também, e liderando o movimento e não quer de forma nenhuma apontar uma nova perspectiva, novas figuras, novas pessoas, não quer investir no novo? Você acha que o movimento também não acaba não reproduzindo essa mesma lógica da política? Tem também, não vou negar, tem. Porque na verdade o Brasil é um país conservador. Eu passei esse dia no Pelourinho, eu fui no Exato. O pessoal do Exato me convidou para uma aula de campo. Aí o cara, Edson me ligou, o professor Beto me ligou, me convidou, eu fui, pensei para essa aula de campo. Chegou lá, foi pro Pelourinho. Aí quando eu tô passando no Pelourinho, andando de rolê de Pelourinho, eu vejo vovô do Iber. Quantos anos o vovô dirigiu? Porra, desde que fundou o Ilê? O Ilê vai fazer, inclusive, aniversário amanhã, né? Dia 1º, o aniversário do Ilê. Como é que muda a porra, velho? Como é que muda? O cara tá dirigindo o Iber há 40 anos, bicho. 46, eu acho. 74 pra cá, por são. Imagina. 74? 74. 74? Aí vai uns 40 e poucos anos aí. Quase 50, né? Quase 50, 49. Imagina. Entendeu? Então, assim, aí também há um problema que é extra, que é fora, né, de fora, que acaba contaminando o movimento, as pessoas e tal, daqueles que são contrários, mas há também, e aí minha pergunta a você, onde é que o movimento é? Pronto, aí eu queria entrar. Eu acho que essas coisas acontecem do personalismo, né, por conta justamente da questão econômica. Porque você não tem. E tudo no Brasil é assim, tudo é vitalício. Não tem o cara. Um negócio ridículo, mas é verdade. Quer ver, você é pro STF, o cara só sai de lá com 70 anos, o cara ainda sai morto, o cara sai morto. Porra! Você entendeu, velho? Então, se você quiser falar desses moldes. Já sai morto já. Se você quiser falar desses moldes, você primeiro precisa você tá lá em cima. O capital tá lá em cima. Né? O cara, porra, você vê, eu vi o presidente do Senado, que já foi presidente da República, já foi presidente do Senado não sei quantas vezes, não sei o que, dizer que agora ele com 75 anos dá na hora de deixar alguém ocupar o lugar dele. Porque ele está lá desde 85. Você entendeu? Então, é isso. É essa estrutura política que luta, que enfrenta. Né? Então, assim, Você acha que essa estrutura também contamina o movimento? Eu não tenho dúvida, ela que contamina o movimento. Vou dar um exemplo. A esquerda brasileira, conservadora. A esquerda, a direita brasileira, também é conservadora. Boa. E agora? Você entendeu? E agora o quê? Você entendeu?
E isso contamina o restante todo do entorno. Porque a política está no centro de tudo. Do movimento negro, sabe? Tanto faz tanto direita como esquerda. Eu lembro que eu fui para o congresso do SEM, que é um coletivo de entidades negras, que inclusive estava na época surgindo, era nova, e tinha um debate lá central de direita e esquerda dentro do SEM. Inclusive, eu acho que é importante naquele momento. Era importante fazer aquilo. Mas não era para ficar criando uma coisa nova. Não tinha que estar botando essas coisas antigas para. Sabe, não podia ser o debate de partidos políticos de esquerda centralizar o debate. Debate racial. Entendeu, velho? Então, assim, eu resolvi na minha vida, de que eu agora não estava mais militando em nada de partidário. Fazendo a militância política racial através da sociedade civil organizada. Entendeu? Fazer esse movimento, que eu acho que a gente precisa fazer isso. Né? E eu me lembro que os Estados Unidos fez isso. Né? Os Estados Unidos fez isso, a galera lá, quando houve aquele processo com aquele assassinato policial com George Floyd. Isso. Então a galera foi pra rua, não tinha uma entidade na partido. Eram as pessoas, a sociedade civil organizada para pra rua. É aquilo que eu acredito. A gente precisa fazer esse movimento aqui no Brasil. Agora, um movimento com pauta, com direção, com organização, com liderança política, claro, né? Não falando de partido, liderança política, né? Ou lideranças políticas, sabe, que sejam consolidadas para poder, de fato, fazer um divisor de água. Né? A gente tem um erro no Brasil, né? A periferia, a favela, né? A gente tem um problema de votar. Eu acho que a gente não sabe votar ainda. A gente aprendeu a votar ainda. E a gente precisa saber escolher. A gente coloca o outro lado do balcão, bicho. Porque com isso que a gente vai negociar na frente. Então a eleição não pode ser uma coisa para a gente achar que é só uma coisa banal. O preto brasileiro, o africano brasileiro, o afro-brasileiro precisa entender que o voto não pode ser uma coisa banal. É um momento de decisão de 4 anos da vida dele, da família dele, em torno dele. Então ele não pode vacilar em votar por achismo ou por qualquer outra coisa que não seja consciente do que está fazendo. Tem que ter direção do que está fazendo. O voto não é uma arma. O voto é uma esperança. É uma esperança. O voto é uma força. É uma montanha, é uma avalanche. Então, a periferia precisa entender isso. E esse poder está na periferia. É onde está os 54,3% das pessoas pretas na periferia. Então a gente não pode vacilar muito. 24 vem aí, em 24 deve você entender que não dá para ter votado, tem que saber com quem vai colocar do outro lado do balcão, porque essa pessoa é que vai negociar com a gente. Agora, se você fala questão do voto, uma coisa importante, essa ideia da população pobre, né, do Brasil, que é majoritariamente negra, não sabia votar, me remonta a uma coisa que Obama disse, pensando sobre o voto nos Estados Unidos. Porque o voto para a gente também é uma coisa recente. Para a comunidade negra brasileira é uma coisa recente. Porque o Brasil estabelece o voto em 1889, quando o Brasil vira a república, né? Só que daí até 1988, os pretos estavam fora. Quer dizer, a massa negra estava fora porque os analfabetos não podiam votar. Né? E essa massa negra ainda era a maioria. Então, durante esses 100 anos, os caras foram permitindo paulatinamente, montou-se uma estratégia que foi permitindo aos pouquinhos que os negros eles pudessem ser alcançados pelo direito ao voto. Então, quando começa a República, o voto é pela renda.
Aí depois se tira a renda, estabelece quem não sabe ler nem escrever não pode votar. E só em 89, 88 que o voto vai ser universal. Não tem mais nenhum empecilho para se estabelecer o voto, a não ser a idade. Apenas isso. Então não tem mais nenhum empecilho. Então a gente só começa a ter direito ao voto de verdade há 35 anos atrás. É recente. É muito recente. É muito recente. Então, isso pode justificar a forma com que nós votamos. Mas tem um detalhe, ao longo da trajetória toda de chegar a 88, a massa preta não ficou parada, não. Não, claro, claro. Os movimentos associados, acho que surgiu daí, né, fortalece. Agora, como para você, o problema que a gente tem no Brasil, nesse período, que vem dessa herança de militarismo, né, dessa coisa toda, de conservadorismo, né, e isso os caras que não poder e que a gente não tem muito acesso. Pelo menos a galera que está mais antenada nesse mundo político, não tem muito acesso. E quando não tem acesso também, não tem estrutura para poder fazer esse enfrentamento, né? Porque é um trabalho árduo, fazer a formação, a militarização, não é coisa fácil. Não leva fácil. Leva tempo e anos. Leva tempo, né? Leva muito tempo. Pois é. Eu mesmo fui absorvido, né? Demorou um tempinho. Eu lembro da nossa turma, como vocês chegaram também, tinha também essa preocupação, não é? Porque tinha justamente isso, era da autonomia e independência dos sonhos, da sua perspectiva, surgir e para desaguar em uma coisa objetiva e concreta. Então, eu acho que a galera dessa época, mais atrás, não teve isso, não tinha essa fonte, não tinha esse preparo, não tinha essa estrutura para poder fazer esse movimento. Né? Então era muito pouco. Né? Agora, eu acho que 88 é um marco também para isso, né? Porque aí você vem, né? Eu lembro que 88 aí depois tem o negócio dos 100 anos de abolição, né? E vem, toda essa aí começa. Eu lembro disso. Eu sempre da abolição. Eu tinha 10 anos para fazer 11. Eu lembro dessa campanha, sendo da abolição, eu lembro disso. Então, aí começa, né? E é uma coisa nacional, não é uma coisa local, nacional. Então, você tinha os principais estados do Brasil, São Paulo, Rio, né? A Bahia, por causa do tamanho, porque de tanto predominância preta na Bahia, então o trabalho só forte. Então, eu vi isso. Né? E a década de 90, falo de Bahia, eu acho que surge aí os blocos afro, né, com muito mais forte, se fortalece na década de 90. Acho que nos 80 chegam, começam mais no 90, que tem um grande boom, porque exporta para fora. E aí você tem, como você está aqui, o próprio bloco Afro, onde eu fui também, fiz a escola criativa na época, em 91. Eu lembro, né, dos artistas internacionais, Jimmy Cliff, lembro de Paul Simon, né, Little Kirsten Johnson, vários outros aí, que chegaram nesse período no Dum e em outros blocos, acho também, né, artistas plásticos que surgem nesse período. Então, dá um boom, né? E aí fortalece o debate racial. Né? Aí depois teve a Marcha Zumbi, 100+1. Então surgem várias coisas, 300 anos de zumbi em 95, né? Enfim, começa, há uma ação verticalizada nacionalmente. Então começa a ganhar força, fôlego. E eu acho que depois, com a chegada do governo Lula em 2003, aí faz a transição, que a gente traz as políticas de ação para dentro do poder institucional. E eu acho que aí é o grande desafio para a gente hoje, é manter e ampliar. Esse é o grande desafio. É manter e ampliar. Como eu disse, não dá para ter que 13 deputados federais não tenham que debate a questão racial. Não estou falando de melanina de pele só apenas, mas que tenham a posição política racial lá.
Né? Não dá para ter no Senado brasileiro, quando tem os senadores, só tem um. Mas o universo de 54,3% da população brasileira é preta. Não dá. Não dá para ter o STF com 11 ministros do STF do Supremo e não tem nenhum preto. Não dá. Eu não falo de preto de melanina. Preto também em posição política, tá? Não é? Claro que eu compreendo que nem todo preto nem todo branco é racista e nem todo preto também é aliado da luta. Isso eu compreendo, né? Tem até exemplo recente com aquela figura na Fundação Pomais, né? Você fala sobre essas questões porque às vezes as pessoas acham, e quando as pessoas querem enquadrar na ideia de que todo preto tem que pensar igual, eu fico sempre pensando na ideia de tentar negar a humanidade do homem negro. Né? Porque se nós somos seres humanos, nós somos diversos em pensamentos, em ideias, ideologias, em tudo. Obrigatoriamente, não é o homem negro, não é porque ele é negro, que ele tem a obrigação de ser militante. Não. E isso até é cruel. Não é? Eu acho isso é cruel, porque você tem que ser melhor em tudo. Eu sempre já vi esse mecanismo cruel. Porque você obriga você a ser melhor em tudo. Né? Então, eu não acho que ele seja por aí. É bom quando ele mas não é obrigação em si. Então, e aí, inclusive, eu acredito que o caminho é esse. A gente precisa discutir, mas para fazer essa discussão da humanidade com mais pensa, não dá para a gente trazer essa sequela para aqui. Porque ela está cá embaixo, você está trazendo para aqui. Para a gente começar a pensar nessa humanidade, entendeu? Nos homens diversos. Mas até então, antes não tem colhão, parece que tem que estar aqui embaixo na pirâmide. Como é que dialoga isso aí, ficar embaixo da pirâmide, cheio de sequela? Não tem como. Precisa fazer isso. Precisa trazer essa equidade para poder fazer essa transição de uma forma mais plena e diversa. Agora, qual o desafio com uma cidade como Camaçari, que segundo o último censo, não esse agora de 2022, mas de 2010, que aponta que quase 80% da população de Camaçari se declara negra, declara pretos e pardos. Por que não consegue fazer um debate racial tão forte na cidade? De novo, tudo perpassa a questão econômica, não tem jeito. Você acha que só a questão econômica pode resolver esse problema? Eu acho que a questão econômica está no debate central. Não estou dizendo que é fundamental, não estou dizendo que é só apenas isso, não estou dizendo dizer. Mas está no debate central. Entendeu? Porque assim, o que é as ações afirmativas? As ações afirmativas é você levar o debate, o conhecimento, a formação racial para a comunidade. Como você vai esse dinheiro? Como é que vai esse dinheiro? Você precisa levar essa estrutura para a comunidade. Como você vai esse dinheiro? Não tem como. Entendeu? Então, como você fala, é preciso de pensar nesse caminho de volta, de você estar resgatando o resgate, de você trazer, de você educar, sabe? O caminho de educação. A educação é o caminho. Agora, eu lembro que, falando de educação, alguém perguntou se a gente educasse pessoas, ela não deixasse de ser racista. Não veio pela pergunta. Eu digo, a educação faz com que a pessoa não seja racista. Porque o racismo não é um gene. Sim, verdade. Não é um gene. Assim como você ensina a criança a amar, a respeitar, a gostar do seu irmão, do seu tio, você também pode ensinar ela também a não ter ódio, preconceito, né? Com o seu semelhante, com o outro, porque a cor dele é mais clara, mais escura, o cabelo dele é mais crespo, é mais fino. Então, não é um gene. O racismo não é um gene. Você pode ensinar as crianças ao amor, a amar. Então, é isso que eu acredito. Então, você não dá para você. Então, agora também, outra pergunta, e a lei? A lei que contra o racismo, você é contra ou é a favor? Eu disse, sempre sou a favor. Mas eu tenho ciência que a lei não acaba o racismo. Não acaba o racista. Você inibe o racismo.
para você não acaba um racista. Entendeu? Porque uma pessoa não age assim. É igual a lei do ladrão, né? A lei do ladrão inibe que todo mundo seja ladrão. Mas sempre tem os patozinhos ali que rouba uma galinha assim, rouba um ovo de um pé de coco, uma manguinha. Então, você não acaba quando você inibe. Você faz com que aqueles que têm um pouquinho mais medo de cadeia não vá lá. É por aí. É por aí a vontade. Mas enfim, eu acho que precisamos ainda desses elementos para poder fazer um enfrentamento muito mais consolidado do ponto de vista nacional, estadual e municipal. Então você vê com expectativa, com esperança, o futuro debate racial com mais ali. Eu sou um homem esperançoso, bicho. Sabe, eu sou um homem que pensa um mundo perfeito, né, o próximo de perfeição, né? Até por conta acho que por conta da religiosidade me faz isso, né? A religião me faz isso, esse conceito ancestral que as irmãs africanas trazem pra gente, e me colocar nesse caminho da esperança, do sonho, né? Da busca. Então, eu acredito no equilíbrio das coisas. Então, há condições de chegar ao equilíbrio. Que bom. Você se sente realizado com a vida que você construiu até hoje? Acho que do ponto de vista, como é que eu posso ser realizado? Eu quase realizado. Você é feliz com a vida que você construiu até hoje? Podia ser um pouco mais. Qual a importância da família para você? A família é tudo, bicho. A família é tudo. Sem família você não consegue ter, você não respira, porque você não tem sonhos. Você tem sonhos, você tem sonhos, mas você tem sonho embaixo da família. A família é a mola para você, impulsiona você, sabe? Eu não canso de falar dos meus netos. Eles são menina dos olhos. É meu horizonte, meu norte, eles. São meus 3 netos. Eu tenho 3, eu tenho 2 meninos e uma menina. Então, assim, eu sou um homem realizado do ponto de vista familiar, né? Eu tenho os filhos que eu quis e tenho os netos que eu quis também. Qual a importância da religiosidade, da fé, da sua vida? A fé, velho, a fé é tudo. Acho que o homem tem que ter fé. A gente precisa ter fé, porque a fé dá esperança. A fé dá esperança de dias melhores. A fé dá esperança de você acordar bem. A fé te conforta. A fé te aponta caminho. A fé te acalma, né? A fé lhe seduz também, né? A fé é fundamental. Eu acho que um homem de fé, ele é um homem vitorioso, porque ele vai conquistando, vai lutando e conquistando. É um homem vitorioso. Eu acho que todas as conquistas que eu tive na minha vida foi por conta da fé. O que Marcelo Mutaqueni diria para Marcelo Ricardo? Deixa eu ver o que eu diria para Marcelo Ricardo. Poxa, não deixe de estudar. Não deixe nunca de estudar. Bom conselho. Obrigado, meu. Foi bom receber você aqui no Nós nessa noite. Obrigado de coração. Foi um papo assim muito rico, esclarecedor. Acho que vai ajudar muitas pessoas que estão em casa com pé da gente, que nos acompanham aqui, que nos acompanham. Foi importantíssimo esse papo. Você tem essa câmera aqui, você pode olhar para ela e falar o que você quiser, para quem você quiser, mande seu recado. Não, primeiro eu quero agradecer, estou muito feliz de estar aqui. Você, para mim, é a vitória, uma das vitórias. Boa, que bom.
É bom ouvir. Eu preciso falar isso. Eu falando da Vitória, você. Eu sempre disse a você que você é a minha realização do nosso trabalho. Né? Eu, junto com o nosso parceiro Vinícius Viana, que não está aqui entre nós, mas não tem como não falar dele, porque foi um grande parceiro, um grande irmão, um grande amigo. Um grande líder, né? Um grande líder, né? Que nos liderou, né? Que nos orientou. Então, eu fico muito feliz nesse momento de ver esse sucesso, ver essa trajetória sua, né? E quero ver você alçando outros horizontes. E o que eu diria para as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, não troque o voto, não venda o voto, não banalize o voto, não faça descaso do voto. Votem consciente, votem preparados, votem fundamentados, votem com fé e com esperança. Esse é o recado que eu dou para os ouvintes nessa noite. E muito obrigado. Então é isso, galera. A gente recebeu aqui Marcelo Ricardo, uma liderança importantíssima no movimento de Camaçari, conhecido por toda a cidade como Marcelo Mutacani. Mas a história é política, é emoção, é inspiração. Até a próxima, valeu. Gostei. Acabou? Fechou? Fechou. Basta, né? Passou rapidinho. Não. Uma hora já. Uma hora. Aqui é política, é história, é emoção. Aqui é nós.